Oi, gente. E aí, vamos começar conversar um pouco. Vocês sabem, né, que tudo que eu leio, eu só penso em vocês. Qualquer livro, né, que eu vou fazer a leitura e tudo, eu só penso em vir aqui e compartilhar com vocês, na verdade, né? Tudo que eu tô lendo, que eu descubro, que eu vejo é para compartilhar com vocês. Então, essa leitura de hoje, não sei se vocês estão acompanhando, eu adoro aquele quadro ali, ó. Nossa, ele é tudo de ferro, foi feito por um artista aqui da minha cidade, né? E ele é fantástico, por isso que eu fiz questão de vir aqui usar um pouco como cenário. Então veja só, o que eu queria falar com vocês é isto aqui, ó. Eu terminei de fazer a leitura, né? Do livro da Elisama Santos, Por que Gritamos? Porque como vocês vêm acompanhando aqui os vídeos no canal, vocês têm percebido que a nossa discussão está muito voltada nessa questão da parentalidade, né? E várias contribuições de outros autores, de texto, de tudo, a gente vai girar em torno da parentalidade. Por quê? Porque a gente vê muitos questionamentos, né, sobre por que as pessoas são assim, né? E daí você descobre que essas pessoas foram filhos um dia e filhas, e daí teve toda uma preparação ou não dos seus pais, e esses filhos hoje se tornaram pais e mães, e aí os filhos deles às vezes já começam a repetir também alguns comportamentos deles, né? E aí começa a gente perceber que é uma bola de neve, sabe? Vai uma bola de neve assim. E se não for resolvido hoje uma questão minha, eu acabo transmitindo isso para minha outra geração, para os meus filhos, né? Para as minhas filhas. E aí eles também começam a repassar isso de uma forma diferente que absorveram de mim. Então, a gente começa a ver que uma das formas da gente diminuir essa bola de neve, eu não vou dizer nem acabar de vez com ela, porque não é viável, né? Não é possível acabar, tá? Mas diminuir a rotatividade dessa bola de neve é o autoconhecimento. Não tem outro caminho. Juro a vocês que se tivesse um caminho mais fácil para conseguir isso, não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, manda para mim, tá? Que eu coloca aqui nos comentários as sugestões, que a gente vê isso nos nossos próximos vídeos para a gente dialogar, para a gente debater. Então veja só, quando eu trago a proposta aqui do livro da Elisama, para a gente ver um pouquinho sobre esse autoconhecimento, né? O que eu acho interessante no trabalho dela, esse foi um dos primeiros livros, eu já passei para vocês aqui o segundo, né, de educação não violenta, e eu achei muito interessante porque ela começa a abordar desde o ato de ter que fazer as pazes com o sentimento, a gente precisa fazer as pazes com o sentimento, né, fazer as pazes com quem a gente é, eu preciso fazer as pazes com quem eu sou, fazer as pazes com o meu passado, né? Fazer as pazes com a criança que mora dentro de mim, fazer as pazes com a parentalidade possível, como é que eu consigo fazer isso, né? Fazer as pazes com os relacionamentos, seja profissional, seja de amizade, seja amoroso, e fazer as pazes com a vida. Então, se eu não voltar e tentar fazer as pazes com a minha própria história, a partir do autoconhecimento, eu não vou conseguir ter paz na minha vida. E daí ela traz a proposta de que quando a gente grita, né, com um filho ou com uma filha, na verdade, esse grito revela mais sobre você do que sobre a criança, sobre o adolescente, sobre o jovem. Quando você grita com um funcionário, esse grito revela mais sobre você do que sobre o funcionário. Mas foi incompetência dele. Será? Até que ponto foi incompetência dele? Ou por que aquele comportamento dele desencadeou em você o sentimento de grito? Né? Um sentimento tão forte que você precisou externar isso através do grito. Num relacionamento, o grito revela mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Então, não dá para culpar a outra pessoa porque você foi violento, você foi agressivo. Não existe. É necessário o autoconhecimento para que você possa descobrir
o que é que está acontecendo dentro de você. E aí ela começa, né, a trazer essa contribuição, e ela começa por uma frase que eu acho realmente um dos perigos, que nós fomos vítimas, né, enquanto filhos. Nossos pais foram mais vítimas disso enquanto filhos, e a gente pode estar hoje fazendo que os nossos filhos sejam vítimas disso aí. Ela começa assim: silenciar os sentimentos dos filhos diz muito sobre a nossa inabilidade de lidar com o nosso próprio sentir. Então é nessa linha de pensamento que a gente deve partir a nossa reflexão, e a gente deve fazer essa reflexão todos os dias, constantemente. Quando eu não consigo lidar com aquela situação dos meus filhos, eu começo a punir, a bater, a gritar, ou seja, a usar elementos que me fizeram sair do controle, porque eu não consegui geralmente resolver de outra forma. É isso que ela, né, chama a atenção para que a gente possa estar se perguntando. E aí ela disse que esse grito, esse silenciar, começa a gerar um ciclo de caos. Porque o meu grito silencia meu filho e minha filha, tá? Eu conheço muitas histórias, eu já ouvi muitos casos. A gente que está na função também de professor ou professora, a gente que vira um aconselhador, um companheiro, né, dos nossos estudantes, dos estudantes que passam pela nossa vida. Tem uns que não dão tanta contribuição não, mas a maioria dá. E eles falam muito assim, que a mentira, na verdade, de um filho e uma filha, ela parte de um medo que eles têm de convidar os pais para participarem das suas vidas e das suas decisões, porque já sabe que o pai ou a mãe vai gritar, vai brigar, vai condenar, vai julgar, não é parceiro, não chama, não senta. E aí, vamos ver como é que a gente resolve essa situação? A criança, o adolescente, o jovem só traz uma situação para casa para você resolver se ele encontrar dentro de casa um terreno fértil, ou seja, confiança. As crianças, adolescentes e jovens só irão trazer problemas para os pais ajudarem a resolver se eles confiarem nos pais. Se não confiarem, gente, se eles tiverem medo de vocês, né, medo de nós, eles não trarão e tentarão resolver do jeito que eles conseguirem resolver fora. E claro, quem deveria, né, vamos dizer assim, quem deveria ser melhor para orientar e ajudar um filho a resolver um problema do que pai e mãe. E podem ter certeza, os nossos sentimentos revelam mais sobre nós do que sobre os outros, né? Isso é inevitável. Por quê? Porque alguma coisa que um filho fez, que um colega de trabalho fez, que um marido, uma esposa, um namorada, alguém no relacionamento fez, na verdade, a gente precisa se questionar em que ferida essa fala toca para que você se irrite tanto. É essa a pergunta. Quando você vê algum comportamento ao seu redor, seja dos seus filhos, seja no seu trabalho, seja de um parceiro ou parceira, você tem que perguntar isso. Que te irrita, né? Um comportamento que te irrita, você precisa perguntar em que ferida sua este comportamento desta pessoa tocou a ponto de fazer você ser tão agressivo, de você gritar, de você perder a paciência, de você agir de um jeito que você não pode controlar. Porque não é brigar com quem você é. Quando ela traz assim, fazer as pazes com você mesmo, né? Fazer as pazes conosco, é você conhecer todos os seus sentimentos, conhecer quais os sentimentos que aquela situação desperta, né? Que aquela pessoa desperta, e tentar ver a raiz e a causa de tudo isso. Por isso que muita gente procura terapia, porque ela precisa buscar a causa dessa motivação de você ter esse comportamento. A Elisama fala que realmente brigar com quem somos só vai causar mais dor e mais frustração.
Então, não se aceitar, não buscar entender por que uma mochila ou um chinelo que seu filho, quando chega, deixa assim na casa, por que aquilo causa tanta raiva? Uma tampa de vaso levantada que o esposo deixa, por que causa tanta raiva? Um prato em cima da mesa, por que causa tanta raiva? E a partir disso aí, a partir da identificação, da motivação daquela raiva, né? Você conseguir dialogar com as pessoas com quem você está convivendo, no trabalho, seja em casa, para tentarem ver até que ponto aquele comportamento pode permanecer ou não. Até que ponto aquele comportamento te incomoda, e como estão vivendo numa comunidade, sempre digo aqui, né, gente, uma família é uma comunidade, ninguém serve ninguém, todos se servem, né, todos se organizam e todos têm um bem comum, que é a manutenção, a sobrevivência e a harmonia de todos e a paz de todos. Numa família, ninguém sai ganhando ou perdendo, todos têm que ganhar, né? Todos precisam ganhar. E esse deve ser o espírito de comunidade. Então, para que aquele comportamento seja modificado, mas não à base de gritos. Por que não dá certo quando você grita? Né? Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo já sabe muito bem quantas vezes eu tenho que dizer. Então tem alguma coisa errada aí. Quantas vezes? Era necessário só uma. Se essa uma vez não está dando efeito, você não está conseguindo uma mudança de comportamento na pessoa que você precisa para organizar, então você precisa rever a sua postura, a sua forma e a sua metodologia do porquê você precisa de uma vez, duas vezes, três vezes. Sabe aquela questão de acorde, é hora da aula. Depois volta lá. Ainda não acordou, é hora da aula. Menino, acorda, vai perder a aula. 3, 4, 5 vezes. Nossa, como isso estressa a gente que fala e como estressa a pessoa que escuta, né? Então, a gente precisa repensar a nossa forma e a nossa metodologia de como encarar, seja homem, seja mulher, né, seja adulto, seja jovem, seja criança, adolescente, de como a gente está encarando a vida. Então, a gente precisa realmente verificar até que ponto nós estamos nos ajudando ou estamos causando uma briga maior dentro. E outra coisa que a gente faz, eu digo a gente, todo mundo, tá? Homem, mulher, todo mundo, mas dentro de uma família que é muito difícil, acho que vocês já ouviram isso, vocês devem ter passado por essa experiência também, e que a gente acaba repetindo, é comparação de irmãos. Ai, Cristo, eu eu sou uma dessas pessoas que sofri muito comparação de irmãos. Eu tinha uma irmã, tenho, né, uma irmã, era mais velha que eu, então as pessoas sempre nos comparavam. Claro, eu para a parte boa, ela para a parte ruim. E isso eu detestava, eu odiava, porque a minha irmã ficava muito triste, né? E infelizmente a gente começa, e eu ficava triste por ela, e a gente começa a ver, no nosso caso, a gente era comparada pelo povo de fora. Mas a gente começa a ver muitas famílias escolhendo um filho, quando tem mais de um, né? Escolhe um filho como preferido. Morre negando numa cruz que isso é mentira. Pai e mãe não tem filho preferido, mas nas atitudes do dia a dia, na forma como falam de um e falam de outro, a gente vê essa preferência. E daí, meus amores, eu questiono vocês, se eu já não sou preferido, né, não é na família que eu estou, não é que eu precise ser preferido, mas no mínimo eu preciso ser respeitado como membro dessa família e ser reconhecido também como membro dessa família, tanto quanto os outros. É um dos sentimentos mais ruins, gente, de sentir. É quando o seu pai e sua mãe preferem um filho que a outro, né? Preferem um a outro. Não é um sentimento bom. E o pior é que você fica tentando provar para eles que você é bom também, que você é boa. E daí, o que isso começa a fazer em você? Você estende esse desejo de provar para os outros que você é bom no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos. Fica um sufocamento interno que você tem que provar para os outros que você é bom, que você é o melhor, porque você não conseguiu provar isso para o seu pai e para sua mãe. E daí a gente começa a ver como o problema vai ficando maior, né? Como vai crescendo, e isso aí você começa a repetir também no padrão de comportamento dos seus filhos.
E se a gente fosse ficar detalhando todo o livro dela, né, a gente ia passar a tarde aqui toda, porque ela começa também a falar na questão os pais começam a moldar os filhos, né, de acordo com suas perspectivas, suas expectativas, e os fazem entrar em molduras de padrões de comportamento que sufocantes, porque eles não querem ser daquela forma, naquela forminha bonitinha que os pais querem colocar, eles querem ser eles, né? Ter sua própria subjetividade, construir sua personalidade, mas que não necessariamente precise agradar pai e mãe. Então eu deixo aqui para vocês, eu recomendo a leitura, né? É um livro muito bom, que ele traz esses pontos para a gente estar refletindo, para que a gente realmente busque o autoconhecimento, busque conhecer quem é, né? Busque descobrir por que em que ferida aquela atitude daquela pessoa mexe em mim. Então, por que aquele comportamento me causa tanta raiva, né? Que eu preciso gritar, que eu preciso até usar de violência para que isso possa ser resolvido do meu jeito, porque só assim a gente consegue um caminho para fazer as pazes com a gente mesmo, e não dá para viver bem nesse mundo se a gente não viver bem conosco. Esse é o segredo da vida, sabe? Esse é o melhor caminho que cada um precisa escolher e seguir, viver bem consigo mesmo. É um passo tão importante que a partir disso aí eu consigo viver bem com qualquer outra pessoa que esteja ao meu redor. Então fica aqui essa dica de leitura, né? Fica aqui o pensamento e a reflexão, e eu espero poder ver vocês mais vezes aqui no canal, e espero que todo esse conhecimento que eu divido com vocês possa ajudar tanto vocês quanto está ajudando a mim. E peço que inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, porque quanto mais pessoas ouvirem, né, que o autoconhecimento é o caminho, elas vão se conhecer melhor. Tchau, pessoal!